2020, um ano difícil para todos, eu acredito que sim, e para nós também. Pois é, como vocês viram pelo título, foi um ano realmente muito, muito difícil para nós e foi um ano de superação, né? Mas eu quero partilhar com vocês tudo o que aconteceu, contar essa história, mas antes então de começar o vídeo, já deixei o seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Pois é, gente, eu acho que todo mundo vai recordar bastante, né? Quem viveu esse ano já numa idade assim, depois da adolescência, de certeza que vai se lembrar. As criancinhas que nasceram nesse ano ou ainda eram muito pequenininhas, provavelmente não vai se lembrar, mas nós adultos vamos com certeza. Foi um ano que, para nós, para mim e para o Bruno, começou bem, começou muito bem. A gente estava numa casa enorme, né? Quem acompanhava aqui o canal, quem é das antigas, vai se lembrar da nossa casa de Santo Tício. Nós até fizemos um tour por essa casa. Era uma casa muito grande, até para duas pessoas, por acaso. Era uma moradia, nós estávamos a gostar. Fizemos muitos vídeos também sobre lá, sobre a zona onde a gente estava. E nem tinha um ano completo que a gente estava lá, no início, né, de 2020. E estava tudo correr bem. Com a empresa também tudo a correr bem. E nós estávamos com novos projetos, inclusive até já mencionei aqui para vocês, o projeto Mais Views ainda era um projeto, né? Mas já estávamos a pensar e a colocar tudo no papel, que a gente gosta de fazer isso. A gente tem uma ideia, um novo projeto, a gente escreve tudo direitinho. Então tínhamos alguns projetos, né, em mente para colocar em prática naquele ano. No início do ano a gente está sempre, né? Eu acho que todo mundo tem lá suas metas, objetivos, e a gente também tinha os nossos. E estava tudo indo muito bem ali em janeiro. Em fevereiro, a coisa melhorou ainda mais. Por quê? Porque eu descobri a minha gravidez. Então, ficamos muito felizes em êxtase, porque para mim, principalmente, era um sonho. Sempre foi um dos meus maiores sonhos, era ser mãe. E eu descobri isso em fevereiro. O que acontece é que em março, aqui em Portugal, tá? Foi diferente aí no Brasil, eu sei. Tem muita gente do Brasil que me assiste, não foi no mesmo, exatamente no mesmo momento, mas aqui em Portugal foi então ali em março, ou seja, janeiro, fevereiro, março, bem no início de março. Se eu não estou em erro, mas eu acho que vou recordar sempre dessa data, dia 2 de março, deu nas notícias aqui em Portugal o primeiro caso de Covid aqui no país. E aí, até então, vou ser sincera pra vocês, como tava tudo correndo bem, eu tava também no início da gravidez ali em êxtase, né, vivendo aquele sonho, até ainda nem tinha caído a ficha, porque eu descobri ali a meio de fevereiro que estava grávida, e a gente sabe, né, aquele início de gravidez nem tem barriga, a gente não sente o bebê mexer, é o primeiro, então até cair a ficha ainda demora. E aí, nesse dia 2 de março, quando saíram as notícias, já se vinha falando um pouco sobre a pandemia, etc, tá? Mas não tinha nenhum caso no país ainda. E quando houve, então, esse primeiro caso, eu não dei muita importância porque eu estava vivendo, adormecida ali no meu sonho, né? Mas a gente sabe que foi muito rápido que as coisas foram acontecendo. Então, depois do primeiro caso, o país fechou. Fechou fronteiras e fechou junto com as fronteiras e com os supermercados muitas empresas também, inclusive a nossa. A nossa também tivemos que fechar, porque não só a nossa, mas muitas empresas também dependiam do turismo, né? E fecharam portas, faliram, e foi o nosso caso. Algumas abriram, algumas pessoas viram em oportunidade e abriram empresas, né? No nosso caso, aquela que a gente tinha morreu, fechou. E aí eu me vi, imaginem nesse cenário, grávida, né? A primeira filha, primeira gravidez, no meio de uma pandemia, um país fechado e numa casa onde a gente pagava mais de 600 euros, que para nossa realidade na altura não era um absurdo, tá bom? Os preços em Portugal nessa altura estavam caros, vocês sabem, né? E continua caro os arrendamentos, né? Então, para aquele momento e para o rendimento que a gente tinha, não era um valor absurdo. Por isso mesmo é que a gente alugou aquela casa, né? Porque dava perfeitamente para a gente conseguir pagar. Mas e depois? Fechou a empresa. Isso também teve custos, né? Fechar uma empresa, tudo certinho, porque a gente gosta de fazer as coisas todas certinhas. E de repente não temos mais, não vai entrar mais dinheiro. Fechou. Fechou a empresa, o país está todo fechado, ninguém sabe o que fazer, estava todo mundo meio perdido, né? Foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa. E eu grávida, numa casa onde a gente estava pagando só de arrendamento mais de 600 euros. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, ainda assim, tivemos que tomar decisões rápidas, né? Porque tudo estava acontecendo muito rápido. E quando a gente pensava que não ia piorar, as coisas iam piorando. A gente, de repente, eu lembro que o início de tudo nem era máscaras, a gente era a coisa das luvas, né? O álcool gel, e tu batia em todas as farmácias, e eu ainda por cima estava mais assustada por estar grávida e não encontrava álcool gel em lado nenhum. Começou por aí, né? Isso também já assustava bastante, gente, e o meu medo, né? E as coisas foram cada vez piorando mais nesse sentido, ficando mais assustador ainda. Quando a gente pensava que não, a coisa ficava pior. E
foi, como eu disse, então foi tudo muito rápido. Então a gente também teve que tomar decisões muito rápidas. A primeira de todas foi, bom, fechou a empresa, a gente não tem mais empresa, essa casa aqui está muito cara, vamos procurar uma casa mais barata, mais em conta, né? E buscar todas as nossas economias, porque não temos mais, não vai entrar mais dinheiro, a gente vai ter que pegar todas as nossas economias, que na altura já não era tanto, porque a gente tinha também feito investimentos naquela casa, no estúdio, a gente tinha um estúdio aí nos vídeos, né, que vocês viram de notícias da altura, era com estúdio, foi investimos naquele ano também, então pegamos das nossas economias, enfim. Então não tinha sobrado grande coisa, mas dava para desenrascar ali por um tempo. E para quem mora aqui, né, sabe que quando a gente faz uma mudança de casa, a gente também precisa investir, porque você vai ter que dar duas, três rendas, depende do que o senhorio pedir. Você tem que ter esse dinheiro para dar ao entrar na casa, né? E ao entrar na casa, se a casa precisar de alguma coisa, que é sempre, na maioria dos casos, né? Algum móvel que não tem, sei lá, a própria mudança, a gente foi de Santo Tirso para o distrito da Aveiro, portanto, mesmo as viagens, né? É um gasto, fazer a mudança também é um gasto. Nosso carro não cabe as coisas maiores, então, enfim, muito da economia que a gente tinha serviu para fazer essa mudança. E lá viemos nós, continuamos na mesma casa, essa aqui que nós estamos. Foi uma sorte, tá bom? Não diminuiu tanto assim no valor, mas tá muito melhor agora, é muito mais em conta comparado à outra, né? Mas enfim, estou me perdendo já aqui. Foi das primeiras coisas que a gente fez então foi arranjar um arrendamento mais barato e pegar nas nossas economias e investir nisso aí. Então conseguimos, foi um estresse, gente, mas não fica para esse vídeo, não, senão é uma história muito grande. Foi um pouco difícil a negociação com a senhoria antiga, ela não queria deixar a gente acabar contrato, enfim. Mesmo que a gente estivesse fazendo tudo direitinho, conforme a lei, conforme o contrato, ela estava dificultando um pouquinho. Se calhar também assustada, né? Porque era também fonte de renda dela, nós pagarmos o arrendamento, né? Mas enfim, nós então fizemos a mudança, viemos para cá e ao chegar aqui, a realidade era essa. Eu grávida, tá bem que estamos a pagar menos, mas sem, né, sem a empresa, sem uma fonte de renda. Foi também nessa altura, gente, que eu comecei a gravar cada vez menos vídeos aqui para o canal, porque ele não me trazia mais rentabilidade nenhuma e estávamos a viver essa situação, né? Então eu ainda gravei bastante notícias, a gente continuou com vídeos diários, mesmo aqui nessa casa. A gente tentou, né? Não desistiu logo de vez, porque sempre foi o nosso ativo desde que eu comecei esse canal, era também a maior parte da nossa fonte de renda. E uma coisa legal que eu pensei quando eu quis trazer essa história para vocês é que algumas pessoas pensam que isso aqui que eu estou fazendo é que me vai trazer dinheiro, ou seja, gravar conteúdo aqui no YouTube, as visualizações que vocês derem é que me vão trazer dinheiro. Gente, o dinheiro que a gente obtém aqui das visualizações é muito pouco, é quase nada. Para os dias de hoje, mal dá para gasolina, tá? Pelo menos naquela altura o que eu recebia, mesmo tendo muito mais visualizações do que eu tenho agora, eu tinha porque a gente colocava vídeos todos os dias, o canal tava, as pessoas estavam mais presentes, enfim, tínhamos mais seguidores, a gente acabou perdendo alguns, é verdade, por ter parado tanto tempo, né? Enfim, o dinheiro que eu recebia ali não era quase nada. Então, isso aqui, criar conteúdo nas redes sociais é uma ferramenta, tá? Não é daqui, não é por eu gravar vídeo que eu ganho dinheiro, porque se fosse assim, a gente ia continuar ganhando. Era só eu continuar gravando vídeo, não é pelo país ter fechado que ia atrapalhar, né? Já uma vez que era só criar conteúdo aqui online, era tudo no digital. Mas enfim, isso para dizer que não era por isso mesmo, aliás, é que eu parei, né, de gravar vídeo também, foi pelo nascimento da minha filha, é verdade, mas também porque não estava trazendo rentabilidade nenhuma, e como se diz aqui em Portugal, não dá para trabalhar para aquecer, né, gente? E o que aconteceu? Vimos-nos aqui nessa situação onde estávamos, perdemos tudo que a gente tinha, né? Inclusive eu também parei de gravar vídeos aqui no canal. Então o canal, a nossa empresa, que era uma empresa séria também, tudo certinho, e nos vimos assim, eu grávida, no meio de uma pandemia, tudo fechado. Onde é que a gente vai procurar emprego? Está tudo fechado. E aí foi que a gente teve que se reinventar. Então a gente pensou, o que é que a gente vai fazer? Vender aquilo que a gente sabe fazer, marketing digital. E até porque todo mundo dentro de casa, onde é que está a atenção das pessoas agora? Somente no online. As empresas que tinham lojas, né, no digital, elas conseguiram se manter e quem não tinha teve que colocar aqui no digital, teve que se aparecer nas redes sociais, né? E acreditem, gente, nos dias de hoje ainda há muito comércio local, que foi nosso foco no início, né? Muito comércio local que não tinha sequer uma página no Facebook.
Então a gente, depois de refletir, estávamos aqui já nessa casa, já tínhamos conseguido parar para pensar o que a gente vai fazer. E calma, a gente tinha os nossos rendimentos, né? Aquilo que a gente tinha guardado, não deu para muita coisa. É importante também dizer para vocês que o dinheiro não cai do céu. A gente teve ajuda de familiares, é verdade. E também o subsídio de desemprego, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque temos que ter humildade para admitir os nossos erros, as nossas escolhas e também os recomeços, não é verdade? Então é isso. A gente sobreviveu assim até a gente conseguir rentabilizar novamente, conseguir arranjar uma forma de ter uma fonte de renda. E foi assim. Eu lembro de estar com barrigão, a sério, gente, assim, barrigão, já ali para os 8 meses de gravidez, 7, 8 meses, eu lembro que estava calor na altura e a minha filha nasceu em outubro, né? Portanto, ali para agosto, setembro, foi quando a gente ia nas reuniões presenciais. Aí já tinha algumas empresas que estavam com porta aberta e a gente marcava reuniões presenciais. A gente foi então vender isso, marketing digital, é o que a gente sabe fazer. E os primeiros clientes foram assim, a gente tinha que ir atrás deles, porque a gente estava precisando, né? E foi assim que a nossa agência de marketing digital começou. As primeiras reuniões eu ia grávida, barrigão, assim. Algumas pessoas, com certeza, que achavam estranho. Pô, vem esse casal para aqui, essa mulher grávida me vender um serviço que eu nem conheço. Porque, sim, muita gente, a gente acabou por descobrir que muita gente nem entendia, não sabia o que era marketing digital e muito comércio local que nem sequer tinha presença nenhuma aqui no online. Então foi assim. E foi assim que a gente começou. Foi de pouquinho em pouquinho, passo a passo. E o Bruno depois ficou à frente, tá? Quando eu parei. Uh, Quando eu parei foi porque, pronto, a nossa filha nasceu, a gente percebeu o trabalho que dá, não é? Mesmo estando aqui os dois, o Bruno teve que trabalhar muito mais horas, né, ali no início, porque era só ele sozinho, eu estava com uma bebê recém-nascida, o meu parto foi uma cesariana, então não conseguia dar grande suporte aí nesse início, e foi assim, foi passo a passo, um passo de cada vez, e a gente chegou onde a gente está hoje. Mas o ano de 2020 foi um ano que a gente foi do zero. Assim, chegamos ao zero e depois recomeçamos do zero, literalmente. Eu lembro de uma história que o Bruno até partilhou num vídeo que ele já fez aqui, eh, que a gente estava contando moedinhas no parque do estacionamento do Continente. E aí a nossa filha já era nascida. Mas isso serviu para nós como combustível, gente. Muita gente também perdeu, como eu disse, né? Eu acho que todo mundo teve perdas ali naquele ano de 2020, porque foi uma catástrofe que aconteceu, né? Mas muita gente, sei lá, acomodou naquela situação. Teve muita gente que, claro, aproveitou e também, né? Aproveitou aquilo, se reinventou, e enfim. E teve muita gente que ficou ali, né, na inércia e para nós, serviu como não só o que aconteceu, mas eu acredito que o fato de ter a nossa filha, olhar para ela e estarmos naquela situação foi um combustível enorme, enorme para a gente chegar onde a gente está hoje. E é isso. Só queria partilhar essa história com vocês. Pode ser que motive alguém. Então, se você tá aí numa situação muito complicada, não desiste não, tá? E não tem vergonha de recomeçar. Te vejo então no próximo vídeo.